aparecer na live, vai. Não. Agora vai pro seu lugarzinho. Agora sim, Nazé. Vai lá, vai. Bom dia para mais um café com pão espiritual. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E vamos para mais um estudo, né? Essa obra maravilhosa do nosso amigo André Luiz, Nosso Lar. Vamos começar relembrando, né, do que aconteceu no capítulo 3. E no capítulo 3, né, vamos lá do início. André Luiz saiu das zonas, né, umbralinas e foi resgatado. Vamos lá. Alguns pontos aqui importantes no capítulo 3. A gente sabe que a gente já entendeu que lá em Nosso Lar eles têm o hábito da prece coletiva, né? Pra gente ter noção de quanto é importante a prece. Deixa eu ver mais o que é importante. Foi aprendendo, falava que Clarencio, né, fazia parte dos 72 figuras, né, junto com o governador lá, fazendo a prece. Clarencio era um ministro. Aí eles falam que todos os dias, um momento, tudo para participar daquela prece, né? Num horário específico, eles param os afazeres para participar da prece. Aí ele fala assim, todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Quando ele fala, né, todas as residências e instituições de Nosso Lar estão orando através da audição e da distância, o que é isso? Vocês já entenderam o que é isso? Nosso Lar foi escrito, se eu não me engano, em 3 de outubro de 1943. Ele já falava da live. Era uma live, imagina. Em todos os lugares, com maior que fosse a distância, todo mundo estava orando junto através da audição e da visão. Já era uma live naquela época. Por isso que ele fala que eles iam falar muitas coisas e a gente não ia achar engraçado, né? Outra coisa, ele faz a definição de Deus, né? Ele chama Deus o quê? De coração invisível do céu, né? É muito interessante essa parte. Outro ponto importante, né? Que André Luiz foi socorrido e levado para o hospital, né? Deixa eu ver. Que a prece, né? Ela transformou, ela operou uma completa transformação de André Luiz, né? Que ele estava muito mal e depois dessa prece ele deu uma melhorada. Esse foi os pontos importantes do capítulo 3. Vamos lá agora vamos para o arrumar aqui. Tá tirando capítulo 4. Fala assim, o médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Né? Aqui a gente já fala, né? Após um reparador e profundo repouso. A importância, né? Da hora do sono, do descansar, né? Quando ele é bem feito, ele é reparador, né? E ele experimentou as bênçãos radiosas do sol. Quando foi que André Luiz fazia isso quando estava encarnado, né?
Nunca. Ele mesmo falou que ele nem se ligava, nem prestava atenção no som. Você vê já a transformação, né? Como ele já mudou. Claridade reconfortante atravessava ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam meu íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio: a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Olha aqui esse ponto, gente. Na alma, apenas um ponto sombrio: a saudade do lar e o apego à família que ficava distante. Por que um ponto sombrio? Não tem nada a ver com a saudade, gente, porque a saudade, ela é uma coisa boa, não é para deixar o ponto sombrio. O ponto sombrio aqui, que ele fala, é sobre o apego, né? A gente tem o apego às coisas. Então, e esse aqui, que é o ponto sombrio que ficou nele. Como ele falou aqui, ó, a saudade do lar e o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas não grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Ou seja, ele estava, né, num momento muito bom. André Luiz passou por aquele processo, né, do umbral e já estava vivenciando uma alegria, uma renovação de forças, né, um despertar espiritual. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e luz, mas não consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Apesar dele estar se sentindo bem, né, estar revigorado, ele ainda não tinha forças dele mesmo, interior, para levantar, né, do leito do hospital, lá da enfermaria, e fazer as coisas. Ele necessitava da ajuda do enfermeiro. Não voltara a mim das surpresas consecutivas, quando se abria a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando as informações, ou seja, Clarencio chegou para visitar, né, e perguntou ao enfermeiro como que estava André Luiz, né? Como que ele se comportou, como estava aí. E detalhe, Clarencio entrou junto com um companheiro simpático e desconhecido. Vamos ver quem é esse companheiro aí que está com Clarencio, né? Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se de um irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Coluna Espiritual. Deixa eu tirar aqui o gato que tá lá atrás. Pera aí. Pra não fazer barulho. Vamos lá. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique escutou-me demoradamente, sorriu e explicou, né? Ou seja, Clarencio levou o quê? Um médico, né? Um médico do plano espiritual para poder avaliar o nosso amigo André Luiz e até mesmo poder passar as informações para André Luiz. Você vê o carinho, né? A compreensão, a sabedoria. Clarencio não foi lá e falou, ó, é isso, não. Ele levou um profissional que era da mesma área, né, de André Luiz, era médico também, quer dizer, falar de médico para médico, o André Luiz não ia ter o que questionar, né? E foi explicar para André Luiz o que estava acontecendo, o que aconteceu, porque ele desencarnou e tudo mais. Então, vamos lá. Henrique escutou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentir que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Ou seja, quando o Henrique de Luna, né, o médico, falou é lamentar que você veio pelo suicídio, André Luiz naquela hora deu uma revolta interna, né? Ficou chateadíssimo. Falou, não é possível que eu não me suicidei. Como que ele tá falando isso de novo?
Suicídio? André Luiz falou, suicídio? Recordei-me as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cadebal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Creio que haja um engano. Asseverei-me melindrado. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. André Luiz aqui estava se defendendo, dizendo que ele não se suicidou. Ele estava falando, não, eu não me suicidei, eu desencarnei, mas eu lutei ali até o teto durante, ele falou que 40 dias, na casa de saúde, e eu estava ali lutando para viver. Como que assim que eu me suicidei? Aí, o médico explicou para ele. Sim, esclareceu o médico, demonstrando mesmo a serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Olha esse ponto, gente, como é importante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Ou seja, o nosso perispírito, ele grava nele todos os atos, pensamentos que a gente pratica quando encarnado, seja ele bons ou ruins, Então, quando a gente desencarna, a gente fica ali, sem filtro, sem nada, sem nenhuma máscara, nada que impeça das pessoas enxergar os nossos atos, os nossos pensamentos, O nosso perispírito fica gravado tudo. E inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Aí o médico, começa a fazer os exames e ir analisando e avaliando ele ali. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivada de alimentos cancerosos e este, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. Ou seja, aqui ele fala, ali na zona intestinal, ele tinha câncer no intestino, Ele veio falando, derivado de algumas leviandades do estimado irmão no campo da sífilis. Sífilis, gente, a gente já sabe que é uma doença sexualmente transmissível, Então, ali a gente já pode notar o abuso, na área da sexualidade do nosso irmão André Luiz. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Ou seja, não é só o ato, gente, físico que resume tudo. Ele falou aqui, talvez, não assumisse características tão graves essa sífilis se ele não tivesse o seu procedimento mental no planeta mental estivesse enquadrado nos princípios de fraternidade e temperança. Ou seja, André Luiz era preocupado com ele mesmo, André Luiz, infelizmente, ele era grosseiro, ele era mal educado, arrogante, Ele só pensava nele mesmo, ele era materialista, Então, em nenhum momento da vida dele ele pensou no próximo, Deixa eu ver. Hoje você tá demais, hein, Zé? Desculpa, gente, que o Zé hoje tá demais, hein? Tá fazendo uma bagunça aqui. Então, em nenhum momento ele pensou, no próximo. Ele teve uma atitude fraternal, A temperança, que é o quê? É o nosso jeito, de reagir, a gente ser nervoso, estressado, falar as coisas sem pensar, magoar as pessoas, tratar mal o próximo, André Luiz, infelizmente, era assim. Então, o que acontece, gente? Se a gente trata mal uma pessoa, até mesmo, a gente acha que é só assim, pessoalmente falando, sendo ignorante, não. Às vezes a gente manda mensagem no Facebook, no WhatsApp, agride, fala mal ou trata mal alguém. O que acontece? Aquela pessoa que recebe isso emana um sentimento ruim dentro dela, Ela fica com raiva, ela fica
triste, né? Ela fica magoada. Aquilo tudo gera uma energia, porque nós somos como se fosse uma usina nuclear. A gente gera, essas emoções geram uma energia. E o que acontece? A outra pessoa, que no caso aqui é André Luiz, ele fazia o quê? Ele absorvia isso. Imagina, cada pessoa que ele maltratava, que ele era ignorante, que ele era grosseiro, mal educado, né? Aquela pessoa emanava essa energia e ele absorvia, né? Isso ia o quê? Ia prejudicando as células do corpo físico, ou seja, ia piorando aquela doença. E isso, gente, acontece com a gente precisa atentar a esses ensinamentos, né? O que a gente faz de ruim com a pessoa, né, com o outro, né? Às vezes não é o ato, é uma palavra que atinge aquela outra pessoa e aquela pessoa emana uma energia ruim, a gente absorve, porque a gente está ali ó, na mesma vibração, entendeu? Nós somos esponjas, a gente vai absorvendo e a gente precisa aprender a ser filtro, a parar, né? O que a gente emana, a gente recebe de volta, entendeu? Então, a preocupação que a gente tem que ter do que a gente está se alimentando, como a gente está se comportando com o outro, que tipo de sentimento, de energia a gente está gerando no outro, né? Então, fica bem importante aí ressaltar a importância desse trecho, ele explicando, né? Vamos lá. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios fraternidade e de temperância. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daquele que o ouviam, né? Olha aí, ó. Entretanto, seu modo especial de conviver, de tratar as pessoas, né? Muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações daqueles que ouviam. Ou seja, né? Tudo que ele fazia de ruim com as pessoas, ele absorvia. Que as pessoas vibravam uma energia ruim para ele e ele absorvia. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Ou seja, ele perguntou, né, o médico, você nunca pensou nisso? Né? Que a cólera manancial, ou seja, a vibração pesada, a vibração ruim, né, energia ruim dos outros, seriam forças negativas para você mesmo? A ausência do autodomínio e da inadvertência no trato com o semelhante, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziram-no frequentemente à esfera dos seres doentes inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Gente, na Revista Espírita de 1868, Allan Kardec ele já falava sobre a contaminação fluídica. O que é contaminação fluídica? É justamente a gente estar na mesma vibração inferior das outras pessoas. Ah, mas como? Através do pensamento, através do sentimento. Às vezes a gente tem o hábito de, mas eu não pratico mal, eu não sou crime, não pratico um crime, eu não pratico mal. Mas a gente pensa, a gente sente, tem sentimentos ruins de baixa vibração, né? Então a gente tem que entender que a gente vibra e a gente se sintoniza. Então, Allan Kardec já explicava isso em 1868, contaminação fluídica. A gente precisa entender, como está falando aqui, ó. André Luiz teve uma doença, mas essa doença se agravou por causa do comportamento dele, né? Por causa da conduta moral de André Luiz. Né? Então, por quê? O nosso corpo, como é que eu vou explicar? O nosso corpo, ele pode estar perfeito, o corpo físico, por fora, perfeito. Mas o nosso espírito, ele pode estar infectado, né? Por fluidos que possam estar atingindo as células do nosso corpo físico. Entendeu? Vamos supor.
por fora tá tudo bem, mas por dentro eu tô com tantos sentimentos, tantas coisas ruins, né, dentro de mim, que com o tempo aquilo vai impregnando as células do meu corpo físico. Aí surgem as doenças. As doenças começam no corpo espiritual para depois passar para o corpo físico, né? E é por isso, gente, que a gente precisa criar o hábito da limpeza espiritual. Essa limpeza espiritual é o quê? Ali no ritual não, é prece. Assim como a gente limpa o nosso corpo físico, a gente precisa também limpar o nosso corpo espiritual. Né? Aquele momento que a gente reconhece um sentimento ruim, um pensamento ruim, é parar, né? Perceber que aquilo aconteceu, faz uma prece, sabe? Tem coisa melhor do que você vai tomar um banho, entrar no chuveiro, sabe? Tomar um banho de cabeça, deixar aquela água fluir, vai fazendo uma prece, coloca uma música edificante. Olha, vocês viram ali que Clarence, né? Na hora do crepúsculo, que eles começaram ali a fazer a prece coletiva, eles cantaram um hino, né? Então coloca uma música que te eleva, que te deixa bem, né? Deixa aquela água cair na sua cabeça, no seu corpo, vai fazendo sua prece, sabe? O que vai acontecer? Aquela água do chuveiro vai virar uma água fluidificada. Porque é isso, é energia que a gente coloca, né? Que a gente coloca nesse elemento da água. Mesma coisa se você pegar uma água, que a gente, né? E fazer as preces e ficar ali fazendo prece. A gente vai fazer o quê? A gente vai fluidificar essa água e após isso a gente vai beber. Vai ser como a sopa de André Luiz, vai ser, né? Como a água que ele bebeu, que vai fazer o quê? Vai dar essa limpeza, né? Espiritual. Não, isso não é um ritual, gente. Eu tô falando uma coisa que eu faço, que me faz muito bem, né? Porque tudo tá aqui e aqui, né? Então, é uma maneira. Vamos lá, continuando. Depois de longa pausa em que me examinava atentamente, continuou, né? Ou seja, o André Luiz estava tomando só aquelas bombas, né? Falei, caramba, olha, né? E ele continuou, o médico. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Ou seja, né, gente, ali o médico foi analisando cada coisa e falando, ó, isso tudo aqui, olha o que está acontecendo com você, por quê? Culpa da sua própria ação, né? Por isso que é o problema da gente se analisar o problema sabe o que são os excessos, né? A gente precisa buscar um equilíbrio. A gente tem esse problema do excesso. Singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Ou seja, André já estava ali oprimido, né? Pelaquela situação toda. André oprimido e o médico continuava, né? Falando. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônio precioso da experiência física. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebida alcoólica, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como se vê, o suicídio é incontestável. Olha, gente, que situação, né? Olha, são coisas, se a gente repara, são coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Como ele falou, que a gente não dá importância, a gente acha que isso não tá fazendo nenhum mal, tá tudo bem, né? Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excesso de alimentação e bebidas alcoólicas. Onde está o problema aí? Excessos. E foi bem específico, né? Todos os excessos são prejudiciais, né? Tudo em excesso. São vários pontos da vida nossa, né? Seja no campo afetivo, no campo
físico, né, espiritual, os excessos que dão esse problema. Meditei nos problemas no caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Nesse momento, André Luiz já estava tipo assim, né? Realmente, o médico, ele foi ali minucioso, explicou pontinho por pontinho, né? O André Luiz é médico também, então ele foi ali, mostrando, todos os problemas deles e o que ocasionou aquele problema. Tudo fruto da ação do nosso irmão, né? Como ele fala assim, como se vê, né, o suicídio é incontestável. Meditei nos problemas do caminho humano, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me sentiria perdidas contas os episódios. Desculpa, gente. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples que costumava considerar como os fatos sem maior significação. Ou seja, o que André fala aqui, né? Ele fala, gente, eu nunca imaginei que ia ser me cobrado, né? Que ia ser me cobrado, não, que a cobrança é dele com ele mesmo, sabe? Da consciência dele com ele. Que ele quis dizer que fosse ser pontuado essas coisas que para ele, em vida, era coisa tão boba, tão simples, que é você beber, você ter vários tipos de relacionamentos sexuais, você ser, de repente, ignorante com uma pessoa, ser grossa no seu trato, né? Essas briguinhas, essas intrigas, né? Que geram hoje em dia, naquela época, né? Não era dessa forma, mas hoje em dia existe a internet, né? A gente fica aquelas intrigas indiretas, né? No Facebook, no WhatsApp, né? No Instagram, essas coisinhas assim, né? Então, André Luiz fala, eu não imaginei que essas coisinhas tão simples no plano físico para ele ia ser ali naquele momento colocado, né? Tirado as máscaras, porque como ele fala aqui, né? No plano físico ele tinha várias máscaras para cada situação, ou seja, ele conseguia fazer as coisas e se esconder, né? Ninguém precisava fazer as coisas, ninguém precisava saber. Esse daqui sabe, mas o outro em outro lugar não sabe. Mas ali no plano espiritual não tinha mais máscara, tudo ali era aberto, estava tudo gravado no seu perispírito, gente. O perispírito é como se fosse, antigamente eu falava que era o filme, né, da máquina fotográfica que fica gravado ali. Hoje em dia é o HD, né? Nosso HD fica ali registrado tudo que a gente faz, todos os atos, todos os pensamentos, todos os sentimentos. E quando a gente desencarna, esse HD é colocado lá, tá tudo aqui, ó. Quando a gente chega lá, tá tudo exposto, assim, ó, tudo vendo. Todo mundo chega e já olha tudo que tá gravado nele. Conceituara até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia, ou seja, até aquele momento, André Luiz achava que o errado, cometer crime mesmo, era só realmente o crime de roubar, matar, né? Essas coisas assim, sequestrar. Até aquele momento. Aí, a partir que o médico esclareceu a ele os erros, né? O que causou ele ser um suicida, ele entendeu, né? Que não existe só esse crime propriamente dito, né? Que é roubar, que é matar. Existem outras formas. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, ou seja, todo acontecimento mínimo que seja estranho aos códigos, que não tenha nada a ver com os códigos da lei, entraria na relação de fenômenos naturais. Deparava-se-me, porém, agora outro sistema de verificação das faltas cometidas. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas com quem cuida de uma criança desorientada longe das vistas paternas. Ou seja, né, André Luiz ele experimentou que nesse momento não era uma delegacia, um tribunal, né, o problema dele, né? Ele não estava sendo julgado pelas leis físicas, né, do Código Penal, porque na cabeça do André Luiz só existia isso, né? Ele está sendo ali confrontado por benfeitores sorridentes, né, que estavam ali amparando paternalmente o nosso irmão,
né? Aquele negócio que a gente fala, né? Um tapa sem mão, né? Tapa de luva, como é que fala? Tem um ditado aí, né? Luva de pelica, né? Sei lá, não sei. Ou seja, ele estava ali sendo descascado de forma o quê? Cariciosa, né? De forma fraternal, né? Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me vaidade de homem. Talvez que, visitando por figuras diabólicas a me torturarem, de tridentes na mão, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Ou seja, se aquilo tivesse sendo falado por seres perversos, né? Como ele falou aqui, por espíritos, como eu falo aqui, figuras diabólicas, né? Tivesse ali falando, seria menos doloroso, ele acha que ele seria menos amargo, menos ruim para ele do que escutar aquilo vindo de figuras tão bondosas, né? Tão pacientes, né? Tão caridosos. Todavia, a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo no espírito. Não me dilacerara o desejo de reação, doía-me a vergonha. Ou seja, né, não era a vontade de reagir, aquilo ali que ele está falando, de se defender, né, de brigar. O que machucava ele era a vergonha, né, de estar frente a frente com tudo aquilo que ele praticou sem perceber, né? E muitas das vezes no plano físico, como ele falou aqui, ele fazia, mas ele tinha como esconder, né? E ali ele estava frente a frente com aquelas pessoas tão bondosas, tão caridosas, revelando para ele tudo aquilo, né, que foi feito, que ele fez. E chorei. Rosto entre as mãos, qual menino contrariado infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava-me com sobejas razões, ou seja, né, não tinha o que ele falar. O médico, o Henrique de Luna, estava coberto de razão, então não tinha como ele se defender. Ele só chorou, igual criança. A gente, quando é criança, né, a gente faz a besteira, a gente faz o que? A gente chora, não tem o que fazer, a gente chora. Vou pegar uma aguinha aqui, só um minuto, minha boca. Fim, abafando os impulsos vaidosos, reconhecer a extensão de minhas leviandades de outros tempos. Ou seja, né, nesse momento, André Luiz, ele reconheceu, né? Os cabelos tudo em pé, gente. Vamos lá. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão das minhas leviandades de outros tempos. Muitas pessoas não reconhecem, né? André Luiz aqui, pelo menos, ele reconheceu. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana, não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. Ou seja, nesse momento, André Luiz já estava o quê? Reconheceu o seu erro, sabia, né, que não tinha o que ele falar, ele realmente era um suicida, estava triste, angustiado, né, estava mal, estava se cobrando, né. E a coisa, gente, a nossa própria consciência cobrar, né, a nós mesmos, né, aquela coisa que a gente fala, caramba, né, eu errei, tô mal, né, a gente fica quase que entrando numa depressão, né. Foi então que o generoso Clarencio, sentando-se no leito ao meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou convicto. Falou comovido, né? Quando fala falou comovido, falou com o quê? Com o coração, né? E olha que interessante, Clarencio sentando-se ao meu lado, né? Clarencio fez o quê? Como um pai, né? Senta do lado, pai e mamãe, senta do lado, né? Abraça, né? Afaga os cabelos, né? Para começar
a lhe falar, fica ali fazendo carinho. E falou-me comovido: ó, meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam nos planos mais altos. Ou seja, André Luiz falou ali, né? Que ele não passava de um náufrago que foi recolhido por caridade. Ou seja, como se ele tivesse ali perdido no naufrágio, passou um barquinho e recolheu ele. Ah, vou levar esse cara aqui, né? Tá passando mal por caridade. Não, aqui Clarence vem explicando para ele, ó. Não te lastimes tanto, busquei-te atendendo à intercessão dos que te amam, dos planos mais altos. Olha que lindo, né? Ou seja, foi intercessões daqueles que amam André Luiz, dos planos mais altos, né? Pediram por André Luiz, ou seja, pediu para Clarence ir lá resgatar André Luiz. Isso aqui, gente, é um ponto interessante. Todos nós temos, né, espíritos que estão lá nos planos mais altos, que velam por nós, né, que gostam de nós, que têm afinidade, né? Por mais que a gente ache que está sozinho, a gente não está sozinho, né? A gente tem vários, como o André Luiz aqui achou, né? Ele foi resgatado a pedido, a intercessão daqueles que nos amam nos planos mais altos. Todos nós temos espíritos superiores que nos amam e zelam por nós, gente, não esqueçam disso. Tuas lágrimas atingem seus corações, ou seja, André Luiz ali chorando, né, oprimido, sofrido, atinge o coração daqueles que estão lá no plano superior, né? Qual o pai, qual a mãe, né, que vai ficar bem em qualquer lugar sabendo que um filho está sofrendo, né, está chorando? Né? O choro do André Luiz, as lágrimas, atinge lá o coração dos espíritos que amam, né? Assim é com a gente. A gente acha que a gente está passando aqui, está sofrendo, está sozinho, né? Nossa tristeza, nossa angústia, ela afeta, sim, os nossos irmãos no plano espiritual. Então, ele vem falando aqui, ó, tuas lágrimas atingem os seus corações. Ou seja, a tristeza de André Luiz está atingindo, né, aqueles irmãos lá que o amam. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Ou seja, agora não é momento, né, de você ficar desesperado, né, ficar nervoso. A Clarence aqui, ele vem falando, calma, né, fica tranquilo, já passou, o que importa agora é a gente se regenerar, a gente correr atrás do prejuízo, né? É mais ou menos isso que Clarence quer falar. Fica calmo. Você não quer, né, falando aqui, não quer ser grato, ou seja, por tudo aquilo que eles fizeram, pediram, intercederam, oraram por você, né? Seja grato, fica calmo, fica tranquilo, né? Vamos ver. Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente, né? Ou seja, o Clarence, ele não passa a mão na cabeça de André Luiz, ele fala mesmo, na verdade, você é um suicídio inconsciente, mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentaram da Terra na mesma condição que você, ou seja, né? Ele não passou a mão na cabeça de André Luiz, ele falou, não, você foi sim um suicídio inconsciente, mas calma, cara. Ele confortou André Luiz, ó, não é só você não, milhares de pessoas desencarnam cometendo a mesma coisa, né? Esse suicídio inconsciente, ou seja, você não está sozinho, você não é o único. Acalma-te, pois, aproveita os tesouros do arrependimento, guarda a bênção do remorso, embora tardio, sem esquecer que a aflição não resolve problema nenhum. Ou seja, né, olha só, Clarence vai ali confortando e vai ensinando André Luiz, né? Ele vai falando, ó, calma, tudo bem, tem remorso, você reconheceu tardiamente que errou, né? Mas a aflição, o nervoso não resolve nada. Isso aqui, gente, é pra vida, pra nossa vida, tá? A aflição não resolve problema nenhum. É necessário ter calma e confiar em Deus, tá? Sirva isso para a nossa vida. Confia no Senhor
em nossa dedicação fraternal. Olha, gente, que coisa mais linda, né? Que consolo maravilhoso, né? Ou seja, ele fala para André Luiz, ó, calma, serena seu espírito, né? Eu sei que está passando por um momento, situação difícil, sentimentos ruins, mas calma, confia no Senhor, em nossa dedicação fraternal, né? Olha que a grandiosidade desse espírito, né? Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. O que ele quis dizer aqui, ó? Eu já fui igual a você, né? Hoje, Clarencio é um espírito, né? É um ministro de nosso lar, é um espírito de luz muito elevado, mas ele fala aqui, ó, calma, cara, tu tem jeito. Eu também já passei por isso, ou seja, ele fala que ele já passou pelo umbral, por o suicídio inconsciente, né? Tudo isso é para dar força ao André Luiz para entender que ele pode se melhorar, ele pode evoluir. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Gente, que coisa linda, né? Esse momento, André Luiz, o quê? Foi acolhido paternalmente, se sentiu realmente uma criança. Ele falou, ante a generosidade que transbordava das palavras de Clarencio, né? Depois daquela generosidade, daquele acolhimento, mergulhei a cabeça em seu colo. Ele deitou, igual criança mesmo, deitou no colo de Clarencio e chorou longamente. Desabafou, né? Olha, e assim termina, gente, o capítulo 4, né? Que a gente possa refletir nessas lições, né? Que sirva pra gente de auxílio, de aprendizado. Gente, fique com Deus. Quem não pôde assistir vai ficar gravado no canal do YouTube, né? O canal do YouTube vai estar lá gravado, Caminho para a Luz Espiritual. Se inscrevam lá, vai ficar sempre gravadas lives. Fiquem com Deus, que a gente tenha essa semana abençoada, cheia de luz. E reflitam nesses ensinamentos, tá? Até quinta-feira, se Deus quiser. Fiquem com Deus.